Se você está começando na aerografia e não sabe como utilizar o aerógrafo, não sabe qual o processo ideal utilizar para fazer os seus primeiros desenhos e conseguir bons resultados, podendo replicar constantemente para melhorar a qualidade dos seus trabalhos, nesse vídeo eu vou te mostrar um processo que eu gosto de usar tanto para estudar quanto para fazer os meus desenhos e assim conseguir bons resultados no final. Esse é um processo que você vai poder praticar e colocar em execução aí sempre que quiser, com diferentes tipos de desenho. Eu vou te mostrar um processo utilizando um desenho de diferentes formas e para isso eu vou te mostrar como você vai fazer o processo de pintura, como você vai fazer luz e sombra, como você vai fazer os contornos do seu desenho, tudo de forma mais simples e objetiva, conseguindo analisar aonde você está conseguindo bons resultados e aonde você precisa melhorar ainda mais a qualidade ali na aplicação das técnicas. Esse é um processo bem simples, mas que vai te ajudar aí a longo prazo a perceber e a melhorar ainda mais a qualidade dos seus trabalhos. Por isso é muito importante você se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho bem grande aqui embaixo. Assim você vai ser notificado sempre que eu liberar um novo conteúdo e não vai perder nenhuma técnica que eu vou te mostrar para você executar e melhorar a qualidade aí na utilização do aerógrafo. É muito importante que você se inscreva e assim você vai receber esses conteúdos em primeira mão. Então vamos agora entender como você faz para executar essas técnicas na prática. Antes de colocarmos a mão na massa e começar a realizar a pintura do nosso desenho, eu vou te passar algumas informações bases importantes. O nosso desenho aqui, você pode ver que são dois desenhos muito próximos, parecidos, com transições de cores, iluminação, tudo isso para você entender como aplicar todos esses elementos na hora de fazer com a utilização do aerógrafo. Então eu escolhi essas duas imagens, você também pode escolher essas ou outras imagens com base no que eu vou te apresentar aqui. O ponto importante aqui é que você vai ter que ter um contorno, transições de cores como esses verdes que temos aqui na parte branca, onde temos cinza, vermelho. Essas transições de cores é o famoso degradê. O degradê e luz e sombra é muito próximo, só que a luz e sombra é o que vai fazer o seu desenho ter um volume mais 3D, voltado mais para o objeto dinâmico. O 2D, que seria quase esse aqui, mas ele ainda está um pouco mais puxado para o 3D, o 2D ele é apenas cores chapadas uniformes, então você não vai ter um elemento ali mais 3D. Sabendo disso, você vai selecionar a sua imagem, de preferência que tenha contornos, justamente porque o contorno vai possibilitar e aumentar ainda mais o nível de habilidade que você vai ter que ter no aerógrafo para fazer esses contornos. O objetivo é a gente não utilizar nenhum stencil, justamente para você aprender e desenvolver ainda mais o seu controle com o aerógrafo. Depois, quando é um trabalho mais comercial, um trabalho mais voltado para um cliente, aí você deve utilizar todos os recursos necessários para conseguir fazer o seu trabalho e conseguir o resultado final perfeito. Para isso, eu sugiro que você faça o seguinte processo. Você, com a imagem selecionada, nós vamos fazer primeiro uma marcação desse desenho na folha, à parte. Depois dessa marcação, vamos fazer uma pintura base. Essa pintura base é onde vamos ter uma cor base do nosso desenho, e depois vamos começar a fazer a parte de iluminação e sobreposição de sombras. Essa parte de iluminação e sobreposição das sombras, vamos ter já o nosso desenho quase 3D. E para finalizar, vamos finalizar com a parte do contorno. Dessa forma você já vai conseguir entender a visão e o processo que você deve utilizar para fazer os seus desenhos. E com base nisso você vai reproduzir em outros desenhos parecidos, para dominar essas técnicas, e aí você já vai ter o passo a passo completo do que fazer para executar um desenho do começo ao fim e depois analisar os possíveis erros desse trabalho. Então vamos agora começar a fazer o processo de pintura do nosso desenho e você vai ver como que é bem simples fazer essa parte desse processo. Bom, já estou aqui com a minha tinta no meu aerógrafo. Você pode ver aqui que eu estou utilizando uma tinta verde. Já demarquei o meu desenho. O primeiro passo é a gente fazer a aplicação da cor base. Como o meu desenho é predominantemente verde, eu vou já começar com uma cor verde e vou fazer a pintura dessa cor base. Como você chega nessa cor base? Você tem que pegar uma cor
50% no caso do verde e amarelo e 50% do azul. Assim você vai ter um tom de verde padrão. E depois a gente só mexe no cor escura, que é a sombra, um verde mais escuro e um verde mais claro puxado para o amarelo. Dessa forma você já vai ter os 3 tons necessários para você trabalhar com o seu desenho. Então vamos seguir aqui nesse processo e você vai ver como é bem simples a execução dessa pintura. Tudo que eu vou começar fazendo é uma pintura chapada sem me preocupar com o tom de luz e o tom de sombra. Vou só preencher aqui e para isso você já vai ter que ter uma habilidade para conseguir fazer esse processo de pintura. Bom, agora já fizemos a primeira etapa do nosso processo, que é a marcação aqui da cor base. Essa cor base que nós aplicamos, nós vamos utilizar agora o mesmo tom verde que nós já estivemos aqui preparado e vamos misturar com um pouco mais de amarelo e um pouquinho só de branco para dar uma clareada nesse verde. Esse verde aqui ele vai servir como um guia para a gente. E olhando a referência vamos conseguir fazer a pintura do nosso desenho. Então para começar você vai olhar a sua referência e com o seu novo tom de verde, você vai deixá-lo um pouquinho mais puxando para o amarelo. Então você, nessa mesma mistura, você vai adicionar mais amarelo e um pouquinho só de branco. Assim você já vai ter um tom de verde muito similar a esse daqui que vamos utilizar. Esse tom de verde aqui ele é mais claro. E para você fazer agora o processo de iluminação, você vai aplicá-lo sobre esse verde que já temos aqui. Então você vai vir com calma, aplicando aqui ó, na sua pintura, seguindo o mesmo processo de pintura do tom base. Lembrando que você tem que tomar cuidado agora para não apagar todo o que você já fez. Assim você vai garantir que a qualidade final do seu trabalho seja perfeita. Depois que você aplicar todos os tons necessários para executar o seu desenho, que é o verde mais claro, eu peguei todo esse verde que sobrou, que é o mais claro, removi ele do meu aerógrafo aqui e joguei apenas um pouco mais de amarelo. Então eu vou ter um verde muito mais puxado para o amarelo do que para o verde em si. Então o que você vai fazer agora? Você vai acentuar ainda mais o contraste desse verde. Então você, onde é muito mais amarelo, na sua referência, você vai vir aplicando esse tom aqui, ó. Somente aos poucos, para não sobrecarregar a sua pintura. E aí você já vai ter uma iluminação muito mais acentuada. Você vai fazer isso no seu trabalho inteiro e depois vamos seguindo para a próxima etapa. Pronto, ó, já aplicamos a parte de iluminação do verde, finalizamos essa parte do verde, tudo que temos que fazer agora é aplicar a cor vermelha. A cor vermelha vai servir como uma cor base para a parte da carapaça, para a parte dos pés do nosso personagem, boca, tudo vai ser uma cor base vermelha. Então eu já vou aplicar aqui essa cor base e depois vamos fazer o contraste ainda maior com a utilização da cor vermelho mais escuro e um laranja, para dar um contraste mais acentuado. E aí você vai ver como é muito simples executar esse processo de pintura. Então aqui ó, você só vai fazer a pintura do seu desenho, nada mais. É muito importante te lembrar também que
esse processo de pintura ele cria um pouco mais de overspray na superfície. Não tem problema, não se preocupe com isso. Em umas próximas aulas eu vou te mostrar um processo mais tranquilo, uma forma mais fácil de você controlar esse overspray. Por enquanto, não se preocupe, vai fazendo os seus estudos, vai fazendo a sua pintura, vai focando em detalhes mais precisos, como os contornos, como você faz a mistura das cores e como você trabalha com essas cores no seu desenho. Depois você vai no próximo passo entender como trabalhar com esse overspray. Pronto, ó, já aplicamos aqui a parte de luz e sombra de ambas as cores, tanto do vermelho quanto do verde. Agora tudo que vamos fazer é aplicar um pouco do branco em algumas regiões onde é mais clara. Assim eu vou já reaproveitar e vou apagar um pouco do overspray que acabou causando em outras partes do meu desenho. Vou fazer uma limpeza aqui desse trabalho e depois eu vou finalizar a luz e sombra da parte clara aqui do meu desenho, utilizando um pouco de cinza e dando um contraste em algumas regiões no meu desenho, como nessa parte aqui, nessa parte do pé aqui, e você vai ver que isso vai dar um elemento mais realista, um 3D mais elaborado, com mais fontes de iluminação. Assim nós vamos melhorar a qualidade do nosso trabalho, deixando ele muito melhor aí, com vários elementos. Depois de aplicado toda essa parte branca, feito a parte de iluminação, vamos finalizar o nosso trabalho realizando o contorno. É muito importante você notar que aqui, ó, nos contornos do meu desenho, eu vou fazer ele utilizando o tom preto. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado para não destruir as partes que eu fiz de iluminação, de contraluz, para deixar o meu desenho mais elaborado e com um acabamento perfeitinho. É claro que eu vou te mostrar tudo isso passo a passo, então vamos agora para a parte de aplicação da cor branca do nosso desenho. Bom, agora você já consegue ter uma visão do 3D do nosso desenho. Percebe como é muito simples executar o processo quando você tem uma sequência de passos para aplicar? Agora o objetivo aqui é você fazer esse desenho 3 vezes cada um, tanto esse daqui quanto esse daqui. Assim você vai ter uma margem de comparação para saber aonde você tem que melhorar suas habilidades, aonde ficou ruim a qualidade ali da pintura, aonde você tem que melhorar. Tudo isso vai facilitar na hora de você comparar e saber o que você tem que estudar sequencialmente. Assim vai ficar muito mais fácil de você evoluir na aerografia. Então o nosso próximo passo aqui é o mais simples de todos, que você já deve ter acompanhado nas aulas passadas, que é o que? Você fazer o contorno. E para isso, e para você conseguir fazer esse contorno, você não vai fazer tudo de uma única vez assim. Você vai fazer um pedacinho, vai fazer outro pedacinho, vai fazer outro pedacinho, outro pedacinho, e aí você vai conectar sempre um com o outro, passando na metade.
Dessa forma você vai ter ali o contorno perfeito, ele vai ficar sempre numa mesma espessura e você vai ter um acabamento bem mais profissional. No começo, fazer esse traço, esse contorno do desenho não é fácil, exige uma habilidade, uma destreza, mas não tem o que fazer, você tem que executar. É melhor você fazer esse processo de pintura do que você fazer o contorno do seu desenho utilizando tracinhos e pontinhos, que não é tão legal. Então é muito importante você fazer esse contorno sempre seguindo essa metodologia aqui embaixo, ó, pois ela é fundamental para você conseguir fazer aí os seus estudos e aplicar nos seus trabalhos consecutivamente. Então agora eu vou te mostrar na prática como fazer os contornos do seu desenho, passo a passo, e aí você já vai ver como vai ficar o resultado final do nosso trabalho. Bom, agora você viu o processo que eu executei para fazer esses dois personagens. Então esse daqui tem um ângulo de luz e sombra e esse outro tem outro ângulo de luz e sombra. Isso vai te dar uma perspectiva diferente de como trabalhar com essas ocasiões. Assim você vai conseguir melhorar a qualidade da usabilidade do aerógrafo para fazer suas pinturas, independente do desenho que você esteja fazendo. Então é muito importante, mais uma vez, você fazer 3 vezes aqui cada um desses tipos de desenho. Assim você vai melhorar a qualidade dos seus trabalhos e saber onde você está acertando e onde você está errando. Para a gente finalizar aqui, você viu que eu apliquei os contornos. Se por acaso você necessitar, você pode aplicar mais um pouco de iluminação usando o amarelo puro. Você pode aplicar um pouco mais de branco para corrigir alguns overspray que aconteceu. Você pode melhorar aqui a qualidade da pintura das botas do personagem e por aí vai. E para finalizar, você pode vir aqui, ó, fazer o fundo do seu desenho, removendo completamente o overspray. Para você fazer isso é simples, você pega a sua referência, corta em volta, coloca na superfície e faz uma pintura chapada e você já vai melhorar aí a visão consideravelmente. Aqui eu não vou fazer porque o objetivo é só eu te mostrar como fazer esse desenho aqui do começo ao fim. Então para isso é muito simples, você viu agora 2 tipos de desenho. Esse daqui com uma perspectiva, um ângulo de luz e sombra totalmente diferente desse daqui. Então isso já te dá um norte de como executar agora todos os passos necessários do seu trabalho. Então é muito importante que você coloque em prática e se você tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários do vídeo, assim eu vou conseguir te ajudar e te orientar nas próximas aulas. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve, aproveita, pois assim que liberar novos conteúdos você vai ser notificado pelo YouTube e assim vai ser muito mais fácil de você acompanhar e ter acesso a mais técnicas como essa. Então nesse vídeo é muito importante que você execute e coloque em prática essas técnicas. Agora você viu de forma bem simples e prática qual o processo que você deve utilizar para executar os seus trabalhos e assim conseguir saber aonde você está com bons resultados
e aonde você precisa focar mais a sua atenção na utilização das técnicas e assim evoluir ainda mais a qualidade dos seus trabalhos. É muito importante que você reproduza 3, 4, 5 vezes o mesmo desenho, justamente para você ter uma forma de comparar esses resultados e assim entender aonde você precisa dedicar mais tempo ali nos estudos e na prática. Dessa forma, você em poucos dias vai ter ali uma margem para analisar se você está progredindo na aerografia ou se você não está progredindo. Dessa forma, fica muito mais fácil de você continuar se motivando a estudar e praticar ainda mais as suas técnicas. E você vai ver que colocando essa forma de estudo em prática, você em poucos dias já vai conseguir estar fazendo seus trabalhos em diferentes superfícies, seja em peças de carro, peças de moto, capacetes, paralamas, enfim. Qualquer superfície que você quiser reproduzir esses desenhos vai se tornar muito mais fácil, pois você entendeu o processo de execução de um desenho. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no botão vermelho bem grande, assim eu vou trazer melhores conteúdos para você, para te ajudar na sua evolução, na realização de traços finos, degradê, luz e sombra, como você vai utilizar o seu aerógrafo, como você vai fazer seus desenhos em peças automotivas, em capacetes, enfim, tudo mais. Mas para isso você tem que se inscrever aqui no canal e para não perder esses vídeos que eu vou estar liberando para você. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula.